Muito boa noite, senhores vereadores, servidores dessa casa, imprensa aqui presente, munícipes. Quero saudar também a todos os telespectadores que nos acompanham através de todos os meios de comunicação. E para dar início aos nossos trabalhos, eu convido o nobre vereador Jorge Irene para fazer a nossa invocação a Deus. Senhor, no instante em que iniciamos essa reunião, rogamos que tua divina presença cubra de bênçãos e luz nossos trabalhos, para que possamos cumprir nosso dever com dignidade, considerando, acima de tudo, os altos interesses da comunidade em que vivemos, e dar todo o nosso esforço e dedicação pela felicidade do povo de nossa terra e pela grandeza e prosperidade de nossa querida Varginha. Assim seja. Dando início aos nossos trabalhos, eu convido o nobre vereador Reginaldo de Oliveira Tristão, secretário dessa casa, para que o mesmo possa fazer a leitura da ata da reunião anterior. Cumprimento aqui a todos os profissionais da administração pública, especialmente aqueles ligados à área educacional. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Com a palavra, vereador Reginaldo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Gostaria de cumprimentar os munícipes na pessoa da dona Estela, sejam todos bem-vindos. Também a imprensa na pessoa do Cordete, uma boa noite a todos, e a toda a população de Varginha que nos acompanham pelos canais de rádio, TV e internet. Vamos à leitura da ata da 71ª reunião ordinária de 2014. Aos 20 dias do mês de outubro do ano de 2014, nesta cidade de Varginha, estado de Minas Gerais, reuniu-se a Câmara Municipal em sua 71ª reunião ordinária deste exercício, sob a presidência do vereador Leonardo Vinciassi. A hora marcada, ausente o vereador Pastor Fausto da Silva França, o senhor presidente iniciou os trabalhos do dia com a invocação a Deus feita pelo vereador Adilson Marciano Rosa. A ata da reunião anterior foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. Expediente do dia. Não houve. Proposições dos vereadores. Henrique Lemes Tavares. Moção 18/2014, aprovada por unanimidade. Aplauso ao senhor Antônio Paulo Santos, proprietário do informativo Esportes e Lazer, em comemoração aos 10 anos de existência do jornal. Em seguida, foi convidado a fazer uso da tribuna livre o senhor Maurício Donizete Maciel para apresentar seus pontos de vista sobre o projeto de lei 52/2014, autoria do Executivo, em trâmite nesta Casa Legislativa, que dispõe sobre a criação na estrutura administrativa da administração direta do município de cargo efetivo de agente municipal de trânsito e da outras providências. Pareceres das comissões. As comissões de Justiça, Legislação e Redação Final, a Comissão de Saúde, Assistência, Promoção Social, Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer apresentaram pareceres favoráveis à seguinte matéria. Primeiro, Projeto de Lei 86/2014, autoria do Executivo, autoriza o município de Varginha a conceder auxílio financeiro e da outras providências. Para a ordem do dia da próxima reunião, para primeira discussão e votação. Ainda, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final apresentou pareceres favoráveis às seguintes matérias. Primeiro, Projeto de Lei 39/2014, autoria do vereador Rômulo Azevedo Ribeiro, dispõe sobre a denominação de logradouro público, Rua Ronaldo Paiva Tavares. 2. Projeto de Lei 48/2014, autoria do vereador Sérgio Kuroki Takeishi, dispõe sobre a denominação de logradouro público, Rua João de Deus Massotti. Ambos foram incluídos na ordem do dia da próxima reunião para primeira discussão e votação. 3. Projeto de Lei 80/2014, autoria do Executivo,
dispõe sobre o plano complementar de carreira do magistério do município de Varginha e da outras providências. Este permanece em poder da mesa diretora, aguardando os pareceres das comissões de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde, Assistência, Promoção Social, Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer. 4. Projeto de Lei 59/2014. Autoria do vereador Leonardo Vinha Ciassi. Declara de utilidade pública municipal a Associação Oficina do Ser. O vereador Zacarias Abrão Piva solicitou dispensa dos interstícios legais para que este projeto fosse incluído na ordem do dia da presente reunião para a primeira e segunda discussão e votação, com o que o plenário concordou por unanimidade. Ordem do dia. Em primeira e segunda discussão e votação. Primeiro, Projeto de Lei 59/2014. Autoria do vereador Leonardo Vinha Ciassi. Declara de utilidade pública municipal a Associação Oficina do Ser. Aprovado por unanimidade e encaminhado ao senhor prefeito para sanção. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a presente reunião, convocando outra para quarta-feira, dia 22 do corrente mês, neste mesmo local, às 18 horas em caráter ordinário. Para constar, eu, Reginaldo de Oliveira Tristão, secretário desta Câmara Municipal, lavrei a presente ata, que lida, discutida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Colocamos em discussão a ata. Ata em discussão. Ata em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Prosseguindo com os nossos trabalhos, passamos agora então ao expediente do dia. Vamos continuar, senhores. Ofício 154/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, honra-me encaminhar à apreciação desta ínclita Câmara de Vereadores o anexo do projeto de lei que visa possibilitar o pagamento de indenização à empresa Centro de Ortopedia de Varginha Limitada, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o número 08-039-577/0001-19, com sede à rua Doutor Arnaldo, número 200, Vila Pinto, nesta cidade, no montante de R$ 48.880, pela prestação de serviços médicos nas especialidades de ortopedia e traumatologia para atendimento ambulatorial para a rede municipal de saúde. Importante ressaltar que a referida empresa vem mantendo contratos de prestação de serviços médicos de ortopedia à Secretaria Municipal de Saúde ao longo dos últimos anos, sendo que o valor a ser pago por força desta propositura decorre de custos extraordinários de tais serviços não integralizados por ocasião das liquidações dos referidos ajustes contratuais. Como a Secretaria Municipal de Saúde não podia paralisar os atendimentos médicos sem causar um enorme prejuízo à população, a medida administrativa responsável era de manter a execução dos referidos serviços, o que justifica agora o pagamento indenizatório. Certo da importância da iniciativa e acreditando no bom senso de Vossas Excelências, aguarda-se a aprovação do presente projeto de lei, ao qual pede-se a sua aprovação urgente na forma do regimento interno desta Casa. Aproveito o ensejo para reiterar de Vossas Excelências as expressões de nosso mais profundo respeito e estima. Atenciosamente, Prefeito Municipal Antônio Silva. Encaminhe suas comissões de Justiça e Finanças. Ofício 152/2014. Senhor Presidente, senhores vereadores, é com grata satisfação que encaminhamos a este Poder Legislativo o projeto de lei
que desafeta a área de terreno pertencente ao município de Varginha para fins de doação à Sociedade Civil Santa Clara de Assis, Comunidade São Lucas, para fins que especifica e dá outras providências. A iniciativa visa possibilitar à sociedade civil referida construir um centro social com a finalidade de prestar gratuitamente assistência social, educacional e espiritual, promovendo, desta forma, a integração de todas as pessoas na sociedade, sem a discriminação de credo religioso, sexo, raça, nacionalidade, cor, idade ou qualquer outra forma, propiciando também atendimentos às crianças, jovens, adultos e idosos, oferecendo-lhes oficinas de trabalhos manuais, atendimento psicológico, curso de formação pessoal, dentre outras importantes atividades sociais. Sendo, então, desnecessário outros apontamentos quanto à importância social da doação, pedimos que o presente projeto de lei seja apreciado por esta digna casa, de modo a aprová-lo de forma unânime, face aos interesses sociais que sobejam da matéria. Seguem protestos de elevada estima. Atenciosamente, Prefeito Municipal Antônio Silva. Encaminhe-se às comissões de Justiça e Finanças. Ofício 156/2014. Senhor Presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando a esta Casa Legislativa projeto de lei que ratifica a doação de imóvel urbano do município de Varginha ao Grupo Maranata de Arte Global e da outras providências. A Lei de número 5.524/2011 autorizou a doação de imóvel ao grupo anteriormente citado, estabelecendo condições específicas para tal doação. No entanto, por motivos alheios às partes, não foi lavrada a escritura do imóvel no prazo estipulado na presente lei, razão pela qual julgamos importante a edição da presente proposta como forma de firmar a doação e propiciar novo prazo para a escrituração do imóvel, de modo a atender aos objetivos sociais estampados na lei anterior e que aqui se tornam desnecessários reprisar. Assim, o projeto de lei ora submetido a esta Casa tem o condão de apenas consolidar a doação já autorizada pela Lei Municipal 5.524/2011, não implicando em nenhuma inovação legislativa. Sem outro particular para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar aos membros desta Casa protesto de elevado apreço. Atenciosamente, Prefeito Municipal Antônio Silva. Encaminhe-se à Comissão de Justiça. Ofício 157/2014. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto tem por escopo viabilizar a aquisição de imóvel para novas instalações da Secretaria Municipal de Educação. É de conhecimento geral que o prédio onde atualmente se encontra instalada a Secretaria Municipal de Educação, na Rua Delfim Moreira, não oferece condições adequadas para o funcionamento de tão importante secretaria, uma vez que as suas acomodações diminutas não têm comportado satisfatoriamente as atividades administrativas internas ou mesmo o recebimento de munícipes. A precária situação do imóvel e a sua inadequação às exigências de acessibilidade, segurança e prevenção de incêndio podem ser facilmente comprovadas pelo relatório fotográfico, anexo e por eventual vistoria, se assim entender os senhores vereadores. Vale lembrar que outrora sensibilizado, já com as péssimas condições daquele prédio, onde então funcionava esta Igreja Casa Legislativa, o atual chefe do Poder Executivo, que à época exercia o seu segundo mandato,
de 1997/2000, prefere abdicar de suas prerrogativas de ali instalar o gabinete do prefeito e ceder o imóvel denominado Casa da Cidade para que se transformasse na sede do Poder Legislativo, onde encontra atualmente instalado. A intenção da administração é de adquirir um imóvel que possua uma melhor localização e propicie melhor acomodações aos servidores e à população, atendendo concomitantemente a todas as exigências normativas quanto à segurança, acessibilidade e conforto para os munícipes que ali buscam atendimento e servidores da Secretaria. Sob o aspecto financeiro, cumpre ressaltar que a aquisição do novo prédio será efetivada com recursos próprios do Tesouro Municipal, que por imposição constitucional deve aplicar na educação 25% ou recursos do Fundeb, e também tem a destinação exclusiva e definida em prol da melhoria do sistema educacional dos municípios. Quanto ao valor da indenização a ser paga ao proprietário, importante ressaltar que o mesmo está calçado em 2 laudos de avaliação, um realizado pela Comissão Especial de Avaliação da própria administração, outro por perito devidamente contratado pela Prefeitura e que atua como perito oficial da Justiça Federal em nossa cidade. Ambos integram o presente projeto para os efeitos cabíveis. Neste sentido, aguardamos desta Câmara a devida apreciação da presente iniciativa legislativa, com a consequente aprovação da mesma, pedindo a tramitação urgente na forma do regimento interno desta Casa, dando ao manifesto interesse público envolvido, concernente na necessidade de uma rápida transferência da sede da secretaria citada, que se encontra instalada em imóvel impróprio e que não está a oferecer segurança aos que nele trabalham. Com estas considerações, aproveito a oportunidade para apresentar protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Antônio Silva. Encaminhe-se às comissões de Justiça e Finanças. Temos agora um ofício, senhor presidente. Um ofício enviado a esta Casa pelo Poder Judiciário, Justiça Federal de 1º grau em Minas Gerais. Ofício 698, Varginha 20/10/2014. Processo 3322.2012.4013809. Autor: Ministério Público Federal. Réu: Rômulo Azevedo Ribeiro. Senhor Presidente, pelo presente, encaminho a Vossa Excelência cópia da sentença penal condenatória de folhas 89/95 e 109/110, proferida em desfavor do apenado Rômulo Azevedo Ribeiro, brasileiro, casado, advogado, nascido aos 12 de abril de 1974, filho de Joaquim Ribeiro da Costa e Dilceia de Azevedo Ribeiro, inscrito no CPF sob o número 854-784-156-34, para as providências previstas no artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, tendo em vista a declaração de perda do mandato eletivo constante do item 47 do ato condenatório. Destaco que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público Federal em 9/6/2014 e para a defesa em 27/6/2014, conforme certidões que também seguem anexas. Atenciosamente, Juiz Federal, o senhor Luiz Antônio Ribeiro da Cruz.
sentença tipo, abre aspas, de, fecha aspas. Processo 33.22.62.2012.401.3809, barra Vara Única. Classe 13.101, processo comum, juiz singular. Autor, Ministério Público Federal, réu Rômulo Azevedo Ribeiro. Primeiro, Rômulo Azevedo Ribeiro foi denunciado pelo Ministério Público Federal como incurso no artigo 168, parágrafo 1º, inciso 2º do Código Penal. 2. Afirma o órgão acusador que, em 13 de dezembro de 2007, no processo judicial 2007 3809 000-827-6, o acusado foi nomeado fiel depositário do veículo Santana, placa CEM 6277. 3. Sustenta o Ministério Público Federal que, neste momento, no auto de entrega do bem, o acusado teria assumido o dever de guardá-lo fielmente, obrigando-se a não abrir mão dele sem autorização do juiz do feito. 4. Prossegue, dizendo que foi designada a asta pública do bem para o dia 16 de maio de 2012, ato contínuo, quando o acusado foi procurado pelo oficial de justiça para a entrega do bem. Teria dito o acusado que não saberia do seu paradeiro. Perdão. 5. Conclui o Ministério Público Federal. Conclui o Ministério Público Federal que, desde então, o acusado teria deixado de responder às diversas intimações Conclui o Ministério Público Federal que, desde então, o acusado teria deixado de responder às diversas intimações judiciais para entregar o bem ou depositar o seu valor correspondente de R$ 5.405. 6. Foi formulada a proposta de suspensão condicional do processo. 7. Juntou os documentos de folhas 2-G a 44. 8. A denúncia foi recebida à folha 41. 9. O réu apresentou sua defesa preliminar às folhas de 52/54. 10. Alegou que o veículo nunca foi retirado do interior de um pátio localizado na Avenida Minas Gerais, 526, nesta cidade de Varginha. Consequentemente, o réu nunca teria tido sua posse, pois as chaves do veículo não lhe teriam sido entregues. Ademais, mesmo em 2007, o veículo em questão já estaria em péssimas condições. 11. A folha 57 foi indeferido o pedido de absolvição sumária. 12. A audiência realizada às folhas 67/70, o acusado rejeitou a proposta de suspensão condicional do processo. Foram ouvidas as testemunhas Milton Pala, Mauro Lúcio Dias e Marcelo Lara Faria. O réu foi interrogado. 13. Em diligência complementar, foi requerido pelo réu prazo para a apresentação do veículo. 14. A folha 73 foi indicada pelo réu a localização do veículo. A localização do veículo foi certificada por oficial de justiça, entre parênteses, folha 76 no verso, realizando-se a sua avaliação, folha 77. 15. As alegações finais do Ministério Público Federal, as folhas 79/81, disse o acusador que, embora tenha sido identificado neste processo o paradeiro do bem discutido, o crime já estaria consumado
desde a recusa do réu a devolvê-lo, naquele outro processo onde fora depositado em suas mãos. 16. Alegações finais do réu. As folhas 85/87. Asseverou que, em verdade, o bem nunca esteve sob sua posse, mas sim sob a responsabilidade de Milton Pala, nunca tendo sido retirado do depósito dele. 17. Este é o relatório. Passo à decisão. Perdão. 18. Sendo a apropriação indébita apropriar-se de coisa alheia, móvel, de que tem a posse ou detenção, busca o réu desconstituir a materialidade do delito com a premissa de que nunca esteve na posse do veículo, um VW Santana placa CEM 6277. Para tanto, diz que nunca recebeu suas chaves e nunca o utilizou qualquer forma, como teria tentado provar em instrução, sem sucesso ante o indeferimento de perguntas neste sentido pelo juízo. 19. A alegação não tem respaldo factual. O documento juntado à folha 12 comprova que, no dia 13 de dezembro de 2007, a posse do veículo discutido foi judicialmente transferida de Milton Pala para o réu. Não há nenhum outro documento que indique a ocorrência de nova ordem judicial que tenha revogado esta representada no documento da folha 12. 20. Neste sentido, é preciso lembrar que, embora a posse esteja normalmente associada a uma situação de fato, não há nenhuma restrição que sua transferência se dê formalmente, assim compreendida, entre outros meios, uma decisão judicial neste sentido. 21. Em outros termos, embora usualmente a posse de um automóvel se dê pela entrega de chaves do mesmo ao novo possuidor, abre parênteses, ato insistentemente reclamado pelo réu, fecha parênteses, este não é o único meio possível. No caso específico, a partir da lavratura de documento de folha 12, que conta com a assinatura do próprio réu na condição de depositário, ingressou a posse do automóvel na sua esfera jurídica. 22. Tampouco é o uso efetivo do bem, abre parênteses, que engloba desde buscar as chaves com o antigo possuidor a dirigir o carro, fecha aspas, que determina sua condição de possuidor. Ter a posse de um bem não significa utilizá-lo efetivamente, mas sim ter a possibilidade de seu uso, o que fora conferido ao réu pelo documento de folha 12. 23. Tratam-se acima de conceitos consolidados no direito civil pátrio, no mínimo desde o Código Civil de 1917. Daí o indeferimento, no curso da audiência, das perguntas sobre o uso do automóvel, pois, se usar é um ato que expressa a posse, não usar também, o que torna inócua qualquer questão no sentido de ter sido o réu visto ou não com automóvel em circulação. 24. Em conclusão, tenho que o réu, em cumprimento à decisão judicial, ingressou efetivamente na posse do imóvel, o Santana, placa CEM 6277, em 13 de dezembro de 2007, e deveria mantê-la até novo pronunciamento daquele juízo, sendo rigorosamente indiferente se chegou a buscar as chaves do veículo ou se dele fez qualquer uso. 25. Estabelecido que o réu detinha, por decisão judicial, a posse provisória do automóvel Santana, placa CEM 6277. Resta saber se dele apropriou-se, como exige o tipo penal. 26.
o bem veio à posse do réu para que este fosse seu depositário judicial, a teor do artigo 120, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, abre parênteses, folha 10, fecha parênteses, até que se realizasse o seu leilão público previsto no artigo 122 do mesmo diploma, o que foi determinado pela decisão copiada à folha 14. 27. Neste momento, deveria a posse do bem ser transferida ao leiloeiro oficial para que este realizasse a sua venda. Intimado o réu a fazê-lo, disse não conhecer o paradeiro do bem, conforme certidão de oficial da justiça, copiada à folha 17, no verso. 28. Observo ainda que antes de ingressar com a presente ação penal, tentou ainda o Ministério Público Federal, por 2 vezes, que o réu efetuasse a devolução, também sem sucesso, abre parênteses, folhas 37/38 e 40, fecha parênteses. É preciso destacar que o réu não apresentou qualquer tipo de resposta ou justificativa ao Ministério Público Federal. 29. Concluo que, desde o primeiro contato do oficial da Justiça com o réu, arguindo-lhe sobre o paradeiro do bem, em 16 de maio de 2012, abre parênteses, folha 17, verso, fecha parênteses, este tinha o conhecimento de que seu título de posse cessara. 30. A partir deste pressuposto, uma das formas de inverter o ânimo da posse, elemento essencial para a configuração da conduta apropriatória dolosa, é a disposição a reter a coisa consigo indevidamente, recusando-se a devolvê-la ou, ao menos, justificar a sua retenção. 31. Veja-se que a conduta não exige dolo específico, porquanto torna-se despiciendo cogitar que o porquê da retenção. O fato é que o réu teve, no mínimo, 3 oportunidades de informar ao juízo o paradeiro do bem de que tinha a posse como depositário judicial, mas não o fez. Abre parênteses, ver itens 27 e 28 acima, fecha parênteses. 32. Neste ensejo, ao fazê-lo apenas nas etapas finais do presente processo penal, folha 73, sua conduta implica apenas em possível atenuante da pena. Não elide nem a materialidade, nem a autoria do delito que lhe é imputado, e tampouco se configurando como hipótese de arrependimento posterior, pois o ato se deu apenas depois da recebida a denúncia. 33. Por conseguinte, tenho como demonstrada a autoria e a materialidade do delito de apropriação indébita que é imputado ao réu, tornando impositiva a sua condenação na figura do artigo 168, parágrafo 1º, inciso 2º do Código Penal, tendo em vista a comprovação de que o bem discutido lhe veio à posse na condição de depósito judicial. Abre parênteses, folha 12, fecha parênteses. 34. Dispositivo. 35. Pelo exposto, julgo procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Federal, condenando Rômulo Azevedo Ribeiro às penas do artigo 168, parágrafo 1º, inciso 2º do Código Penal. 36. Passo a dosimetria individual da pena, com observância das diretrizes emanadas dos artigos 59 e 68 do Código Penal. 37. As circunstâncias judiciais são-lhe favoráveis. A culpabilidade do condenado é de reprovação normal. Não trouxe o Ministério Público Federal certidões que revelassem a existência de maus antecedentes. Não foi apurado nenhum motivo juridicamente relevante para a prática
do ilícito ou consequência que o ultrapasse. 38. Destarte, fixo-lhe a pena base em 1 ano e 4 meses de reclusão e 10 dias multa. O dia multa é fixado em um salário mínimo vigente à época dos fatos. 39. Considerando-se que a pena já foi fixada no mínimo legal, deixo-a aplicar a atenuante prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha B do Código Penal, razão pela qual torno definitiva a pena fixada no item anterior. 40. Nos termos do artigo 44 do Código Penal, e considerando-se que o delito não foi praticado com violência contra a pessoa, entendo inexistirem motivos relevantes para manter a apenada em regime fechado. 41. O mesmo se pode afirmar das consequências do crime, que não são de grandes proporções a ponto de afetar gravemente a ordem social, o que poderia justificar a imposição de regime mais gravoso. 42. Assim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da sanção, deixando de fixar suas condições em razão da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade aplicada, conforme o artigo 43, inciso 1º ao 6º, e o artigo 44, do inciso 1º ao 3º, ambos do Código Penal. 43. Neste diapasão, substituo a pena privativa de liberdade imputada por 2 penas restritivas de direito, a serem estabelecidas e aplicadas pelo juízo da execução. 44. Custas judiciais pelo apenado. 45. O condenado poderá apelar em liberdade, abre parênteses, artigo 3º da Lei 11.719/2008, que expressamente revogou o artigo 594, fecha parênteses. 46. Com o trânsito em julgado, seja o nome do apenado lançado no rol dos culpados e oficiado ao TRE-MG, para fins do artigo 15, inciso 3º da Constituição. Varginha, 21 de janeiro de 2014, Juiz Federal, o senhor Luiz Antônio Ribeiro da Cruz. Decisão. Primeiro, o Ministério Público Federal, abre parênteses, folha 98 a 101, e Rômulo Azevedo Ribeiro, folhas 103/105, fecha parênteses, embargaram de declaração da sentença de folhas 89/95. 2. O Ministério Público Federal alegou que a sentença teria sido omissa ao deixar de declarar a perda do mandato eletivo do vereador que o réu exerce. 3. Com razão, o Ministério Público Federal, embora a condição de vereador do réu não conste da denúncia, foi confirmada em seu interrogatório, a folha 70, sendo sua condenação superior a 1 ano, abre parênteses, item 38 da sentença, traço folha 94, fecha parênteses, e tendo o crime sido praticado com violação de dever junto à administração pública, abre parênteses, obrigação de depósito junto à Justiça Federal de Varginha, abre parênteses, item 26 da sentença, folha 92, fecha parênteses, é cabível a sanção requerida pelo representante da acusação. Quatro. Rômulo Azevedo Ribeiro
apontou a existência de diversas omissões e contradições na sentença, alegações que passo a examinar. 5. Em primeiro lugar, diz que a sentença teria sido omissa sobre a certidão de folha 17. Entende o juízo que não houve a omissão apontada, estando a mesma debatida em seus efeitos entre os itens 29 e 33 da sentença, folhas 92/93. 6. A seguida, disse que não teria sido examinado o depoimento de folha 68, pelo qual o oficial de justiça teria dito que nunca vira o automóvel. Em relação a este item, entende o juízo que o item 19 da sentença, abre parênteses, folha 91, fecha parênteses, torna dispensável este exame. 7. Em terceiro lugar, disse que a sentença teria sido omissa sobre a localização do imóvel no curso do processo. O alegado não corresponde à realidade, tendo o tema sido tratado no item 32 da sentença, abre o parênteses, folha 93, fecha o parênteses. 8. Em seu próximo argumento, diz que a sentença teria sido omissa em fixar se o embargante teria agido com dolo ou culpa. Entende o juízo que não há a omissão apontada, sendo definido no item 31 da sentença, abre parênteses, folha 93, fecha parênteses, que o embargante agiu com dolo genérico. 9. De outra parte, alegou que a sentença teria sido omissa, ao deixar de tratar da excludente de ilicitude decorrente de possível força maior. Novamente entende o juízo que não há omissão, pois a tese é fracamente incompatível com os fundamentos lançados entre os itens 24 e 32 da sentença, abre parênteses, folhas 92/93, fecha parênteses. 10. Em sua penúltima tese, o réu volta a insistir no fato de não haver recebido o automóvel em questão, o que é expressamente tratado no item 24 da sentença, abre parênteses, folha 92, fecha parênteses. 11. Por fim, diz que a sentença não se manifestou sobre a possibilidade de perdão judicial. Acontece que este não é uma discricionalidade do juiz, mas depende de estar previsto em lei a sua possibilidade, como expressa o artigo 107, no inciso 9 do Código Penal, e no caso do tipo penal previsto no artigo 168 do Código Penal, não existe tal previsão legal, pelo que não há necessidade de o juízo se manifestar sobre a sua possibilidade ou não. 12. Pelo exposto, recebo ambos os embargados de declaração por tempestivos, mas dou provimento apenas àqueles opostos pelo Ministério Público Federal, para acrescentar à sentença o item seguinte. 13. Abre aspas. 47. Também, a partir do trânsito e julgado, declaro a perda do mandado eletivo do réu, tendo em vista a sua condenação superior a 1 ano, bem como haver-se dado em desfavor da administração pública o delito por ele praticado. Fecha aspas. 14. Julgo improcedentes os pedidos do embargante Rômulo Azevedo Ribeiro. Publique-se e intime-se. Varginha, 19 de maio de 2014. Juiz Federal da Primeira Vara Federal de Varginha, o senhor Luiz Antônio Ribeiro da Cruz. Vamos ver. Certidão. Certifico que a sentença de folhas 89/95, 109/110, transitou em julgado para o Ministério Público Federal em 9
do 6 de 2014. Varginha, 3 de julho de 2014. Diretora de Secretaria, Subseção Judiciária de Varginha, senhora Cláudia G.L. Rego. Mais certidões, tem que ler? Tá. Agora temos aqui processo número 20, 380900. Processo número 3222 62 2012 401 3809. Certidão. Certifico que a decisão, sentença de folhas 89/95 e 109/110 transitou em julgado em 27 de 6 de 2014. Processo 3322 62 2012 401 3809. Varginha, 20 de outubro de 2014. Diretor da Secretaria, Subseção Judiciária de Varginha. Conclusão. Façamos os presentes autos conclusos ao excelentíssimo senhor juiz federal, Varginha, 3 de 10 de 2014, pelo diretor de secretaria, Lívia Cristina de Carvalho. Processo número 3322 62 2012 401 3809. Decisão. Acolho a manifestação do Ministério Público Federal, abre parênteses, folhas 127/128, fecha parênteses, e indefiro os requerimentos formulados pelo apenado, a folha 125, mormente em razão da absoluta ausência de previsão legal para todos eles. Prejudicada a análise dos demais pedidos formulados, as folhas 118 e 119, pois desnecessários ao deslinde do feito, que, aliás, já se encontrava definitivamente julgado à época em que requeridos. Nesse contexto, a Secretaria, para cumprir integralmente a decisão de folha 122, itens A, B e C, oficie-se, por fim, o presidente da Câmara de Vereadores de Varginha, com cópia da sentença penal condenatória de folhas 89/95 e 109/110, para as providências previstas no artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, observando-se o efeito específico da condenação lançada na folha 110, item 47. Cumpridas as diligências acima e considerando que a interposição de revisão criminal, abre parênteses, conforme noticiado as folhas 131/132, fecha o parênteses, não suspende a execução da pena. A Secretaria, para alteração da classe processual para 16.300, abre parênteses, penas restritivas de direito, fecha parênteses. Ao ensejo, designo audiência admonitória para o dia 26/2/15, às 14 horas. Publique-se, intime-se o Ministério Público Federal, intime-se pessoalmente o apenado Rômulo Azevedo Ribeiro, para a ciência e para que recolha as custas processuais a que condenado. Varginha, 10/10/2014. Juiz Federal Substituto da Primeira Vara Federal de Varginha, o senhor Luiz Antônio Ribeiro da Cruz. Recebimento. Certifico que recebi os presentes autos com a decisão supra. Varginha, 10/10/2014. Diretor de Secretaria, Lívia Cristina de Carvalho.
Portanto, em cumprimento à ordem judicial proferida pelo nobre juiz federal, Dr. Luiz Antônio Ribeiro da Cruz, que determina a perda de mandato eletivo do vereador Rômulo Azevedo Ribeiro, conforme sentença condenatória transitada em julgado, em atenção ao que preconiza o artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, dou cumprimento à ordem, comunico o plenário, requeiro a integral transcrição da decisão judicial na ata dos trabalhos dessa Casa Legislativa e, consequentemente, convoco o suplente, o senhor Barry Charles Silva Sobrinho, que deverá tomar posse dentro do prazo regimental. Pois não, nobre secretário? Senhor presidente, temos aqui, neste momento, também um ofício do senhor Rômulo Azevedo Ribeiro, qual farei a leitura. Excelentíssimos... Pois não. Vamos à leitura do ofício encaminhado pelo senhor Rômulo Azevedo Ribeiro. Excelentíssimo senhor Dr. Leonardo Vincias, presidente da Câmara Municipal de Varginha. Diante da respeitável ordem que me foi noticiada nesta data, me resta aguardar serenamente o desfecho dos recursos pertinentes, confiando no Poder Judiciário, que certamente corrigirá o erro que deu origem a essa celeuma. E não obstante se tratar de mais um erro da própria Justiça Federal em Varginha, que desta feita preferiu me punir como bode expiatório, ao invés de corrigir o equívoco do seu oficial, mas confio que a justiça será feita, pois minha inocência está provada nos autos e à disposição de todo cidadão. Agradeço a todos desta Casa Legislativa, agradeço à população varginhense e à minha família, permanecendo à disposição de todos, prometendo dar sequência nos trabalhos que sempre realizei. Peço perdão por tamanho constrangimento, mas há males que vêm para bem. Por fim, agradeço a Deus e coloco nele a fé e confiança de que a verdade virá à tona. Atenciosamente, na data de 22 de outubro de 2014, o senhor Rômulo Azevedo Ribeiro. Portanto, o expediente do dia já foi encerrado. Nós hoje não teremos proposições. Pareceres das comissões, não temos pareceres das comissões também. Portanto, a ordem do dia será transferida para a próxima reunião de segunda-feira. Portanto, eu declaro encerrada essa reunião, convocando outra para a próxima segunda-feira, neste mesmo local e horário. Tenham todos uma boa noite.